Olá pessoal, aqui é o professor Thales Brandi. Vou dar seguimento às nossas aulas de física do segundo ano, tá? Com a nossa aulinha sobre calor latente, tá? Uma aula um pouquinho mais curta, mais tranquila da gente conseguir resolver. Vamos lá? Ó, quando a gente pensa em calor latente, a gente tem que entender que, na verdade, esse tipo de calor é uma energia térmica que eu vou transformar em uma energia potencial de agregação. Não entendi nada, então calma aí. Na aula anterior, que tá lá na playlist do YouTube, se chegar lá você consegue acessar ela, a gente tinha falado que o calor sensível era aquele responsável pela mudança de temperatura, né? Então aqui no calor latente o que a gente fala é que ele é o responsável pela mudança de estado físico. Por que isso tem a ver com energia potencial de agregação? Porque o estado físico que aquela substância se encontra, a única diferença entre eles, na verdade, é a temperatura, é o quanto que as moléculas estão organizadas, como que elas estão agregadas. Porque pensa comigo aqui, olha só, tudo isso aqui é água, né? No estado sólido é água, forma de gelo, né? Que a gente chama gelo. O líquido é água que a gente está acostumado, água líquida. Água no estado de vapor continua sendo água. Então repara que esses três estados físicos são as mesmas substâncias. O que está mudando é como que as substâncias estão organizadas. Se elas estão mais juntinhas, como aqui no estado sólido, ou se elas estão mais afastadas, como aqui no estado gasoso, tá? Então o calor latente vai ser responsável por essas mudanças de estados físicos. Então vamos relembrar aqui algumas dessas mudanças. Olha só. Quando eu estou indo de sólido para líquido, por exemplo, a gente fala que aconteceu uma fusão. Quando eu tiro a garrafa lá do congelador e boto ela do lado de fora, né, para ela descongelar, tá? É um exemplo de mudança de estado físico, fusão. Quando eu estou indo de líquido para gasoso, por exemplo, tem vários nomes que a gente pode chamar, tá? Um nome geral que a gente usa é vaporização, mas eu posso usar também ebulição, né? Vai variar um pouco, né, se a gente estuda um pouquinho mais a fundo. Mas a ebulição é quando você, por exemplo, bota água para ferver. Ebulição, tá? Pode ser calefação, pode ser evaporação, tá? Mas de qualquer maneira, a vaporização é quando vira vapor, tá? É quando vai do estado líquido para o estado gasoso, tá ok? Agora, por exemplo, se eu estou voltando do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação, né? Quando você vai fazer a chuva, por exemplo, né? Você está condensando. Ou quando você pega a panela, tu tá aquecendo alguma coisa lá, água do miojo. Aí tu pega a panela e aí a tampa da panela, quando tu tira, né, ela começa a suar, começa a cair aguinha. Isso é por quê? Porque aquele vapor que estava sendo produzido ali dentro da panela, quando encosta na tampa, ele muda de estado físico, volta para o líquido, tá? Condensação. E se eu estou indo de líquido para sólido, eu vou solidificar, congelar, solidificação, tá? O último tipo, que tem o mesmo nome, tanto se eu for de sólido para gasoso, quanto se eu for de gasoso para sólido, a gente chama de sublimação, tá? Do sólido para o gasoso direto, não passa pelo líquido. É, por exemplo, pedra de naftalina, aquela pedrinha que você bota para pôr cheiro em gaveta de roupa e tal. Então isso é sublimação. Ou gelo seco, por exemplo, que gelo seco na verdade é de CO2, é de gás carbônico. Então a gente usa ele muito em filme assim para parecer névoa, né? Porque ele vai sublimar rapidamente, tá? Ele vai do sólido para o estado gasoso, tá bom? Então foi só uma revisãozinha dos estados físicos pra gente ver. Pra gente aqui na física, para quem gosta lá das formulinhas, a gente também tem uma fórmula para representar o calor latente, tá? Lá no calor sensível era a fórmula do macete. Aqui também é bem mole de você aprender essa fórmula, de você lembrar. Porque é a fórmula do que mole. Vou falar que é melhor. Que mole. Que igual a M vezes L. Facinho essa fórmula, ó. O que é a quantidade de calor, que a gente vai medir em calorias ou em cal. O M é a massa em gramas. E o L é o calor latente, que é medido em cal por grama, tá? Esse calor latente, ele é específico também, ele é fixo da substância em questão que eu estiver falando, tá? Então, para eu calcular uma mudança uma quantidade de calor, perdão, que envolva mudança de estado físico, eu tenho que usar a forma do Q mole, tá? Vamos treinar? Vamos praticar um pouco?
Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Quantas calorias são necessárias para que uma pedra de 400 gramas de gelo se funda totalmente, entre em fusão total, sabendo que o L dela é 80 cal por grama? Vamos lá. Primeiro passo, você separar os dados. Ele quer saber quantas calorias. Então, ele quer saber o valor do quê? O M, né, a massa, ele me deu 400 gramas, tá? O L, que é o calor latente, ele também me deu 80 cal por grama. Então, repara que ele me deu a massa e ele me deu o calor latente. O que ele quer saber é o valor do quê? Então, vamos lá, vou substituir na fórmula. Q mole. Q igual a M vezes L. Se o M é a massa, eu substituí aqui, 400. Se o L é 80, eu substituí aqui, 80. 400 vezes 80, você pode fazer rápido aqui, ó. 4 por 8 dá 32. E aí você adiciona 3 zeros, porque aqui tem 3 zeros, ó. Dá 32.000 calorias, tá? Você pode fazer na calculadora também, que tem que dar o mesmo resultado, tá? Eu só ensino alguns truques para você ir mais rápido aí na matemática. Muito fácil, né? Vamos tentar fazer mais um? Se não entendeu, volta para ver a explicação de novo, tá? Vamos lá. Segundo exemplo. Agora ele quer saber a massa de uma barra de ouro que consegue entrar em fusão com 3.000 calorias, sabendo que o L dele vale 15 calorias por grama. Vou separar os dados. Dessa vez, ele já me deu o valor de calorias, tá? Que é 3.000. Então, eu botei aqui, ó, Q igual a 3.000, tá? A massa, ele quer saber. Ele quer saber o valor da massa. Então, botei aqui ponto de interrogação. O L, ele me disse aqui que vale 15. Desse específico aqui, o L vale 15, tá? Voltei. Então, ele me deu o quê? A massa que ele quer saber, ponto de interrogação, e o L eu não sei. E o L ele me deu. Substituir na fórmula. Q mole, Q mole, Q mole, Q mole. O Q vale 3.000, ok? O M eu não sei, ele quer saber. Quando eu não sei, eu repito a letra. Então, eu botei o M aqui, certo? O L, ele me deu o valor do L, 15. Então, botei aqui, 15. Como ele quer saber o valor do M, o M aqui, olha certinho, ó. O M, ele tem que ficar sozinho nessa equação. Então, esse 15 aqui, ele tem que sumir dali. Mas eu não vou comer fominha. Não é para comer o 15, tá? Esse 15 aqui, olha o pontinho. O pontinho quer dizer multiplicação. Então, se o 15 aqui está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele tem que ir o inverso. Lembra sempre disso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 15 aqui, como ele está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Então, vai ficar 3.000 dividido por 15. Tá ok? Certo? O 15 tem que ir para lá dividindo para o outro lado, porque desse aqui ele está multiplicando. Quando ele passa para lá, ó, 3.000 por 15, faz um jogo matemático aqui comigo também, ó. 30 por 15 já dá 2. Aí é só adicionar mais 2 zeros. 200. Se você fizer na calculadora, também tem que dar a mesma coisa. Tá bom? Não entendeu? Volta, hein? Vamos pro terceiro, que aí a gente tá complicando um pouquinho. Tá? Tá ficando um pouquinho mais interessante, na verdade, assim, os exercícios. Deixa eu me botar em algum lugar aqui. Me botei aqui. Ó, vamos lá. O gráfico abaixo, você odeia gráfico, então faz direito esse troço. O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas, olha a massa, de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Ele quer saber qual é o calor latente dessa substância. Primeiro passo, identificar o calor latente no gráfico. Sabe por quê? Olha só. Esse gráfico aqui, no meu eixo Y, ele me dá a temperatura. E no eixo X, que é esse aqui embaixinho, horizontal, ele me dá o calor, quantidade de calor. Só que ele me deu 2 valores. Se você olhar aqui o gráfico, olha só. Aqui começa em 0, tá? Só que de 0 até 50, mudei de temperatura. Se eu estou mudando de temperatura, eu não estou falando de calor latente. Eu falo de temperatura lá no calor sensível, da aula passada, da aula anterior, tá bom? Se eu estou falando de mudança de calor latente, eu estou falando de mudança de estado físico. É quando a temperatura não muda, ela fica paradinha. Então, o intervalo aqui, ó, quando a temperatura não muda, ó,
Aqui, a temperatura vale 50. Aqui, a temperatura também vale 50, não mudou. Então, quando a temperatura não muda, eu estou falando do calor latente, tá? Que é aquele tipo de calor que não altera a temperatura. Então, eu já vi onde é que está aqui esse calor latente, ó, tá aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou separar os dados. O M, a massa, ele já me deu, ó, 10. Ele quer saber, determine o calor latente. Então, eu botei aqui, L, ponto de interrogação, não sei quanto é que vale, tá? Como é que eu vou saber o valor do quê, professor Tagles? Gente, olha aqui, ó. No início da mudança, o Q era 300. No final da mudança, o Q era 1000. Então, se ele começou em 300, terminou em 1000, quanto que ele gastou aqui? Quanto de calor que ele recebeu? Começou em 300, terminou em 1000. Quanto que ele recebeu de 300 para 1000? É só eu fazer a diferença, é só eu diminuir. 1000 de 300, isso dá 700. Então, olha só, daqui até aqui ele gastou 300. De 0 até 300, 300. Tá? De 300 até 1000, ele gastou mais 700 calorias. Porque se eu pegar aqui, ó, 300 e somar com 700, dá 1000. Tá certo? Então, o valor de Q é 1000. Menos 300. Tá bom? Ou seja, 700 calorias. Então, o Q, 700 calorias. A massa, 10. E o L, não sei. Quero saber. Só jogar na fórmula. Q mole. O Q vale 700. A massa vale 10. E o L eu não sei. Eu quero saber. Molezinha. Que nem eu fiz na outra, ó. O 10 aqui tem que passar para o outro lado, para ele ficar sozinho. Se o 10 aqui está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai ter que ir dividindo. E aí, moleza. 700 dividido por 10 vai dar 70 cal por grama, tá? Essa é um pouquinho mais complicada porque tinha a questão do gráfico. Mas volta de novo e vê, principalmente tentando entender da onde que eu tirei os 700, tá? O 700 é essa diferença aqui, ó. Do 1000 para o 300, certo? Agora é a sua vez. Vamos tentar fazer? O número 1, eu quero saber a quantidade de calor envolvida quando uma massa de 200 gramas de vapor de álcool gel, se condensa totalmente. Então, ele me deu a massa, M200, e me deu o L, 210. Quer saber o que? A quantidade de calor. Você só vai usar a fórmula do QMOL nesses exercícios aqui, tá? Número 2, procura um exemplo aí de cada mudança de estado físico abaixo, fusão, sublimação e condensação. Eu até falei, né, alguns, tá? No 3 aqui é uma de gráfico, parecido com o que a gente fez, tá? Ele te dá a massa, ele te dá, ó, olha aqui, ó. Olha aqui minha setinha, ó. Aonde não muda a temperatura, tá? E aí quer saber o calor latente, o valor do L. Igualzinho que a gente fez, tá bom? E no número 4, ele te deu aqui, ó, 35 cal por grama, que é o valor do L. Te deu o valor do Q, que é 210. E ele pede a massa. Molezinha, tá bom? Então tira print, faz os exercícios, copia no caderno e manda para minha foto, tá? Copia também a matéria do caderno, tá? Porque essa matéria vocês não têm ainda, então tem que copiar também. Para entrar em contato comigo, meu e-mail, meu Instagram e comentários das perguntas, tá? Qualquer dúvida, me chama por lá que eu vou responder, tá bom? No mais, voltei na hora de dar tchau. No mais, muito obrigado pela atenção. Fui embora de novo. E até semana que vem. Fui!